Os deuses e suas peculiaridades. Considerando que os deuses habitam no céu, pergunto, por que as invocações nos ritos teúrgicos são dirigidas a eles como se eles fossem da terra ou dos mundos subterrâneos? Como é que, embora possuindo poder ilimitado, indiviso e irrestrito, alguns deles são mencionados como sendo da água e da atmosfera? E como outros são distribuídos em lugares diferentes e em limites específicos dos seus corpos se eles têm um poder infinito, irresistível e inapreensível? Como haverá união entre eles se estão separados pelos limites específicos dos seus corpos e pela diferença de lugares e de corpos sujeitos? Como os teólogos teurgistas ou aqueles que são sábios nos assuntos divinos podem considerar que eles são influenciáveis? Pois dizem que imagens fálicas e linguagem obscena são utilizadas nos ritos devido a isso. Se eles não são influenciáveis, as invocações aos deuses, que anunciam que podem apaziguar a ira das divindades e obter uma reconciliação com elas, serão vãs. E serão ainda mais vãs as chamadas necessidades dos deuses. Pois o que é impassível não pode ser influenciado ou forçado pela necessidade. Porque, então, se eles não são influenciáveis, essas coisas são realizadas para eles nos ritos sagrados. Também são feitas invocações aos deuses, apesar de eles não serem influenciáveis, de modo que parece que não apenas os daimons são influenciáveis, mas também os deuses. Como foi declarado em Homero, e flexíveis são também os próprios deuses. Suponhamos, então, que afirmemos, como fizeram certos indivíduos, que os deuses são intelectos puros e que os daimons são seres psíquicos que participam do intelecto, denominado nous. Portanto, permanece o fato de que os intelectos puros são muito menos influenciáveis e ainda menos misturáveis com as coisas dos sentidos, de modo que as súplicas são absolutamente estranhas à pureza da sua substância intelectiva, e sendo assim, não podem ser dirigidas a ela. No entanto, as coisas ofertadas nos ritos sagrados são oferecidas em suas naturezas sensoriais e psíquicas. Estarão, pois, os deuses separados dos daimons, por serem, os primeiros, incorpóreos, e os segundos, corpóreos. No entanto, se os deuses sempre são incorpóreos, como é que o sol, a lua e todos os luminares visíveis no céu podem ser considerados deuses? Além disso, como alguns deuses são benéficos, mas outros são maléficos? O que é que liga os deuses do céu visível que têm corpos, com os deuses que não têm corpos? Se os deuses que são visíveis, no céu, fazem parte da mesma classe daqueles que não são visíveis, o que distingue os daimons dos deuses visíveis e também dos invisíveis? Oi, Renata. Você vê que coisa interessante, né? Falar dos deuses, como é que os luminares celestes podem ser deuses? É porque eles regem as nossas existências. É isso que é interessante, não é que não é regência. Eles dão o ritmo, eles dão a forma como a gente encara a realidade, né? Eles acabam emprestando os ciclos deles na realidade. Emprestam a existência a dia e noite. Olha que beleza. Semanas com a lua. Você vai ter meses com os planetas. E os meses são medidos através dos signos do zodíaco que estão na eclíptica. Né? São aqueles signos que estão na rota aparente do Sol no céu. Né? Como se o Sol nascesse e morresse todo dia. Então, ele passa pela eclíptica, e essa eclíptica, os signos que estão na eclíptica marcam os meses. Acaba sendo um tipo de regência, né? Só que para o entendimento da época, o que era? Eram deuses porque estavam no céu. E são puros porque não têm influência, não é porque eu estou pensando neles que eles vão interferir na minha vida. Interfere de uma forma indireta. Interfere de uma forma, quer dizer, é direta no sentido de pôr o ritmo, né, e ter o significado caso a gente queira emprestar. Mas se eu sei que quando a constelação de Capricórnio está no céu, visível no céu, noturno, é inverno, então eu vou associar esse signo com frio, com a morte. É como o escorpião, que está começando frio também.
tem essa conotação de ser uma coisa que está no frio, representa a entrada, a chegada do inverno. Mas a morte do Deus tem a ver com Capricórnio, isso que é interessante, a morte e o renascimento. É bem interessante, de um Deus, né? De deuses. Então você vê que coisa bonita isso, ficar pensando nos deuses, a influência dos deuses sobre nós. Depende de como a gente vai enfrentar, vai encarar essa regência. Né? Para quem se norteava pelo céu só, não tinha calendário, não tinha relógio, não tinha nada, era muito importante. Né? Muito importante. Nós nascemos, a nossa civilização, os seres humanos, eles são norteados pelo céu. Eles são norteados. Senso de direção, sentido e tudo mais, é tudo pelo céu. É muito lindo isso. A gente pensar nessas coisas assim, eu sinto uma emoção muito grande. Né, de ver que a gente se criou, nós fomos criados através da percepção desses movimentos no céu. E eu acho bonito também a história dos boizinhos que fazem o céu girar, né, que são a constelação da Ursa Maior com a Ursa Menor. E o rabinho, né, a pontinha do rabinho da Ursa Menor é que é a estrela polar, e ela está no centro. É o norte, aqui representa o Polo Norte agora. Então todas as estrelas giram em torno dela. E as estrelas que estão mais próximas são chamadas setentrião. Vem de os 7 boizinhos que empurram o céu. Que bonitinho, acho tão lindo essa historinha. E tem o boieiro atrás tomando conta. Tem a estrela Arcturus. É o boieiro que está tomando conta, ele que vai ajudando a empurrar, né? Ele vai mandando os boizinhos fazer o movimento em volta da estrela polar. Faz o mundo, né? O céu girar. Olha que lindo. Então dá para criar um monte de histórias, né? Você vê que coisa. Mas é só um movimento aparente. Os deuses são isso, querida. Os deuses são essas representações de seres que estão no céu. Os anjos também ajudam a movimentar o céu, você tem ideia? Então, uma das explicações mais interessantes para a queda dos anjos foi a percepção da precessão dos equinócios. Isso daí deu uma desorganizada geral, porque tudo era perfeitamente, né, funcionava perfeitamente no céu. Mas através da observação durante 79 anos, por exemplo, que é o tempo mais ou menos que dá para perceber que existe essa precessão dos equinócios, de repente a ordem não era bem uma ordem, era uma coisa, era um outro movimento, ao contrário daquilo que ele esperava. Porque sempre volta um signo, não é uma coisa que está indo para frente. E tudo vai para frente. No céu. Tudo tem um movimento que é aparente, mas sempre vai numa direção, do leste para o oeste. E como é que o negócio que gira, né, que aparentemente está girando sempre num sentido, de repente dá aparente, né, dá um giro aparente ao contrário, em retrocesso. Essa que é a precessão. Né? Voltar um signo, cada era que passa você volta um signo ao invés de avançar. Né? De peixes para Áries seria o certo, mas não, é de Áries para peixes e depois de peixes para aquário. Você vê que coisa. Perceber isso foi uma das formas, uma das coisas que levou a pensar na queda dos anjos. É interessante isso também. Que os anjos é que ajudavam a manter tudo organizado no céu e de repente teve uma queda. Porque essa desorganização é complicada. Como é que acontece a precessão? Agora a gente sabe como é que acontece e por que acontece. Mas para quem não sabia, os anjos que caíram. Então, seres celestes são todos ligados aos movimentos das estrelas, de tudo que tem lá.
E a gente acaba depois evocando para si esses poderes, né, de organização, de harmonia. E é a hora então que entra em contato com essas divindades, né? Você vê que interessante. Aí cria forma, cria corpo para elas. Porque o cérebro ele gosta de símbolos, né? Então ele cria símbolos, ele cria formas que lembram. E isso tudo vai sendo estocado lá dentro e vai se transformando nessas mitologias e toda a história das religiões e tudo mais voltadas para fazer com que as pessoas obedeçam, né, determinadas ordens, regras, dogmas. E você vê, não é para ensinar, não é para ensinar, é para fazer converter, é para cooptar, né? Infelizmente é isso que acontece. Mas se fosse para ensinar, seria muito bonito. Ensinar que a astronomia é a razão da gente existir. É olhar para o céu e ver o movimento de tudo ali. É o que deu sentido, é o que permitiu que nós existíssemos como civilização. A civilização é filha do céu. Os Anunnaki, dos Anunnaki, o que são? São os planetas. São esses deuses regentes. Mesma coisa, desde os fenícios, desde lá de trás, os caldeus e tudo mais. Né? Então é muito bonito pensar em tudo isso. Agora eu vou falar dos daimons. Já os daimons, o que eles são? Eles são influências, né, sobre nós. Alguma coisa que deixa triste. Por que estou triste? Eu estou triste por causa do demônio do meio-dia, por exemplo. É aquele que abate a pessoa quando ela está com depressão. Adoro esse livro, inclusive, do Andrew Solomon. Muito bom. O dia que você achar para comprar, compra, leia com toda alegria, porque é um dos melhores livros que eu já li na vida. Falando sobre depressão mesmo, de uma forma direta, sem muito rodeio. Simplesmente, o que é depressão, né? É estar sujeito justamente aos daimons. A gente fica nessa sujeição, porque perde o controle de si mesmo. Não tem mais aquele controle assim emocional para fazer com que, nossa, separa as coisas, né? Falar, olha, isso daqui é disso, não vou dar atenção para isso, porque isso daqui me faz mal. Então, aquilo que é daquilo, eu vou prestar atenção porque é bom. Né? E assim a gente vai separando, ficando bem. Quando está bem. Quando não está bem, que está em depressão, mistura tudo. Emoção com razão, fica tudo confuso e acaba perdendo o sentido das coisas. Então está sujeito aos daemons, que depois acabam criando forma, corpo, se a pessoa quiser pôr. Mas caso contrário, é tristeza, angústia, desespero, é raiva. São demons. Acaba sendo. E falar em espírito tem a ver com a destilação, então você tem um espírito. Um espírito, quando você tem a destilação de bebidas, por exemplo, né? E a bebida é algo que também influencia. Então, quando a gente vai atrás do que é daimon, do que é espírito, e uma coisa ou outra, é tudo coisa que influencia a mente. Mas não necessariamente porque tem uma existência incorpórea, é que a gente empresta existência para essas coisas, cria formas de pensamento, poder se alinhar com aquilo que é a sensação que está sentindo. Né? Então põe cor na coisa, cinza, preto, marrom, essas coisas escuras, todas evocam tristeza, azul marinho, enquanto que o vermelho, amarelo, laranja, eles evocam alegria, força vital e por aí vai. Amarelo, né? O amarelo, que eu tenho pavor de amarelo, mas assim, sim, tem uma cor que eu detesto, assim, qualquer tonalidade é amarelo. Para mim fica horrível em todos os níveis de tonalidade, eu não gosto. Outra cor também que não dá para mim é bege, mas apesar de que é menos ruim do que amarelo. Mas se fosse colocar a cor da alegria, o que seria? Um arco-íris. Para mim é um arco-íris, é muito alegre.
vibrante, cheio de cor, bonito. Isso é muito bonito. A gente pensar o porquê dos deuses, o porquê dos demônios, o porquê das coisas. Como a gente vai encarando a realidade. O problema é quando essas coisas ganham uma forma que acaba regendo mesmo a vida da pessoa, né? Ela se vê sujeita aos efeitos de Satã, mas nem sabe que Satã, Shaitan, vem de Shaitan, que é ego. É sempre o ego. É sempre o ego. Né? Então, uma pessoa satânica, ela está sujeita às próprias vontades, às vontades do ego. E isso pode prejudicar tudo, num nível que não tem volta, às vezes. A pessoa nunca mais se volta para o que é espiritual. E o que vai ser espiritual? É aquilo que ela idealiza, é aquilo que ela imagina e que está em concordância com aquilo que tem no céu. Porque o que é o céu? Ele vai ser o exemplo do que é harmônico, o exemplo do que é divino, a harmonia perfeita de tudo, a beleza, a orientação, né? A harmonia, beleza, orientação, você se orienta pelo céu. Vem de Oriente, né? Você vê o Oriente, o que é onde o Sol nasce. Ele vem do Oriente para o Ocidente, do leste para o oeste. É bonito. Tudo acaba tendo essa coisa de prestar atenção na natureza, no céu, principalmente. E os deuses são isso. A gente está sujeito a essas influências e regências. Porque é humano, porque tem consciência, porque tem uma mente que pensa, é autorreflexiva. Esse é o bug. O bug da mente autorreflexiva é pensar que existe um eu inerente, uma coisa que é minha, eu. Isso daí que acaba funhecando tudo. Porque se é para mim, tem que ser desse jeito, eu quero assim, eu quero assado. E isso daí que acaba prejudicando tudo. Porque se a coisa não flui do jeito como eu quero, eu me sinto mal. Então, tem uma influência negativa aí. Alguma coisa que me prejudica, uma coisa que me deixa triste. Né? Então, é uma influência, é um daimon. Não necessariamente existe. Nada dessas coisas existe, tem existência própria. Não tem. É um estado que a gente alcança. Em termos de mente, em termos de coração, em termos de pensamento, fluir desse pensamento, essa forma de existir, né? Como médium, o que dá para a gente dizer que a gente capta o que está na atmosfera das pessoas, porque as pessoas pensam constantemente em muitas coisas, então você capta aquela atmosfera e você pode dar corpo, forma e aquilo lá ganha vida. Às vezes a pessoa pensa muito numa outra pessoa, então você capta tudo dessa outra pessoa, porque você tem sensibilidade para perceber isso. Não que exista realmente uma entidade ali, mas é o que você capta do outro. Isso que é a coisa mais impressionante, né? O inconsciente coletivo, ele imagina a influência que isso tem no mundo. E a gente pode modificar isso, justamente tendo consciência, estando presente no presente, por aí vai. É isso que é maravilhoso. Eu estou aqui presente no aqui e agora. E estou dando existência para tudo que tem em volta de mim. Então, tomar esse posto de regência, você se livra de todas as influências externas e começa a prestar atenção nas próprias influências, naquilo que eu mesma estou emitindo, eu mesma estou criando, eu mesma estou fazendo. E assim vai. Um beijo, querida. Tá tudo certo comigo. Hoje eu consegui andar melhor. Estou sem dor hoje, estou contente. Está melhorando, estou andando bastante aqui, tô fazendo esforço mesmo para andar e está melhorando. Vai reinevando. Eu estou na fase de reinevação, sério mesmo. Porque matou tudo. Quase que eu fico paralítica de ver isso. Mas olha só que coisa, né? Tá voltando.
Um beijo. Mas, Amora, essa questão, então, assim, dos anjos caídos, a gente não poderia compreender como uma manifestação, como se fosse uma diluição do mais sagrado, que vai caindo como uma fonte, manifestando-se na matéria, obviamente, e para que a vida possa perpetuar e para que a gente possa manifestar esse Cristo, o Deus em nós, é, é um processo natural que haja essa ambivalência. Isso também diz de anjos caídos. Como é que você vê isso? E sobre os daimons, como energia psíquica que tá dizendo aí no texto do livro do Jâmblico, sendo uma energia psíquica, até que ponto essa energia psíquica, esse daimon, ele é superior, inferior, ou possui uma matéria, uma constituição diferente, e sendo diferente dos deuses, como eles se conectam? Eu achei isso muito interessantíssimo. Eu acho que esses processos teúrgicos que são praticados atualmente, eles servem para que as pessoas entrem naquele êxtase, né? Que hoje em dia é muito disseminado como expansão da consciência. Mas a gente vê isso lá nos cultos, não sei como que fala, nos ritos sufis, que as pessoas ficavam girando e entoando os hinos e como os mantras e as vogais, que funcionam também como um mantra e acabam com a música, o ritmo da respiração, favorecendo um processo de transe, né? A gente pode falar, inclusive, como um transe mediúnico. Olha eu misturando as coisas. Mas esse processo de êxtase nada mais é do que a gente se desligar das nossas possíveis ansiedades para estar ali entregue no momento presente com a cabeça vazia, né? Ou pelo menos condicionada através desses mantras e músicas e tal, para estar envolvido ali naquele processo e, de certa forma, permitir com que essas mensagens do inconsciente coletivo, né, esses daimons, eles se aproximem, que esse conteúdo do inconsciente pessoal ou do inconsciente coletivo, ou os dois, se aproxime e constele alguma coisa ali naquela pessoa, para que ela possa elaborar, estruturar algo para se desenvolver enquanto ser humano, né? Para mim, essas coisas de teurgia, elas funcionam como isso, para facilitar esse processo onde a gente se reconhece como essa ponte que une céu e terra, sabe? Bom, para os cátaros, nós somos anjos que foram aprisionados pelo Deus mau, pelo demiurgo. Essa era a ideia, né, de que nós somos anjos aprisionados na matéria, que é a nossa natureza divina, a nossa natureza divina, mas ela está presa na matéria. Por quê? Está sujeita aos arcontes. Os gnósticos, né? Então a gente vai lá para os gnósticos, tal, está sujeita aos arcontes. O que são esses arcontes? São os regentes do céu. O que acaba sendo o anjo, no fim das contas? É um mensageiro? Sim. Anjo é mensageiro. Vem de mensagem, ângelos, vem de mensagem, vem de transmitir alguma coisa. Você pensa nisso. A ideia da criação de anjos é obedecer diretamente às ordens de Deus. Você entende? Então, quem que está obedecendo diretamente às ordens de Deus, às ordens divinas? É quem está no céu. Começou ali, tá? A ideia.
A ideia, como uma coisa vai se desenvolver depois, aí depende da mentalidade das pessoas que estão envolvidas. Quem vai compreender ou não do que está sendo falado. Tudo tende a ganhar forma humana ou forma de animal pelo que representa o animal, ou pelo que representa o ser humano nessas condições. Isso que é muito interessante. Os anjos têm asinhas, né? Eles têm asas, eles voam. Eles estão em contato direto com o éter, com o que é divino. Tudo a gente vai pondo. Porque parecem aves, né? Os aves fazem isso, né? Os pássaros, tudo mais, eles estão sempre no céu, que coisa linda. Então os anjos têm essa habilidade também de voar. Mas aí a gente vai para os cabalistas, a gente vai para quem tinha uma ideia, né, de corpo sutil. O que vai ser esse corpo sutil, no fim das contas? Meu Deus! É tudo que funciona dentro do meu corpo, eu não sei porquê. Nossa, o que fazem as glândulas endócrinas? Elas fazem a correspondência de tudo com tudo dentro do corpo. O corpo funciona por causa das glândulas endócrinas. O funcionamento do corpo é possível graças a elas. São ordens e comandos que são transmitidos de um ponto para o outro dentro do corpo, quimicamente, né? Através de hormônios. Então você vê, são mensageiros. E então você vai ter Gaburiel, Gabu, né? É o poder de Deus. Rafael é a medicina de Deus. E tem a ver com, eu não sei, acho que é o laríngeo. Tem Micael. Quem é acima de Deus? Né? Não sei, acho que é uma pergunta assim que faz. Quem está acima de Deus? Né? A partir do cardíaco. Cardíaco que tem campo magnético mais forte. É de onde parte a maior parte do magnetismo do nosso corpo. Porque tem uma atividade elétrica. Tudo que tem campo elétrico tem campo magnético. Ortogonal. Tudo. Então, se você tem um campo elétrico funcionando num sentido, você vai ter num sentido assim, que fica ortogonal em 90 graus, você vai ter o campo magnético. A partir dessas coisas, sabe, esses estudos, essa percepção de como as coisas funcionam, é que as pessoas começaram a colocar nomes e formas e criar entidades relacionadas àquilo que não tinha explicação. Como faz e o que acontece? Por quê? Não tem uma explicação. Então, cria entidades, cria alguma. Tem que ter alguma explicação. Então, cria explicação. De algum jeito. Tá certo? Não. Com o tempo que a gente tem agora, né, que a gente já viveu milênios aqui, está voltando, sempre tem mais para aprender, para se desenvolver, uma coisa ou outra. Hoje em dia a gente sabe o que acontece dentro do corpo. Ultimamente, já tem até, acho que faz uns 20 anos isso, que descobriram que o sistema linfático, né, de anticorpos principalmente, ele passa diretamente dentro do cérebro. Por isso que é tão influenciado. O sistema imune é tão influenciado pela forma como a gente está pensando, sentindo as coisas. Porque está passando dentro do cérebro. Né? É impressionante pensar nisso. As emoções diretamente relacionadas com a imunidade. Como a gente vai lidar com as doenças. Como o corpo vai se defender das doenças, dos problemas que tem. Nossa, quantos esporos, quantos fungos, bactérias, vírus, estão tudo em toda parte. Por que a gente não fica doente por causa deles? É porque o sistema imune reconhece, ele sabe como é que trabalha com eles. Agora, perdeu a habilidade para alguma coisa, começam problemas. Perdeu a capacidade, perdeu qualquer coisa. Por causa, às vezes, de pensamentos repetitivos, padrões mentais. E aí a gente vai chegando até no câncer. O câncer tem uma causa psíquica também.
o estado psicológico da pessoa rancorosa, a pessoa que guarda mágoa, a pessoa que fica sempre magoada, sempre ressentida com muita coisa, pode desenvolver câncer. E o câncer, por que ele surge? Porque o sistema imune não reconhece uma célulazinha com problema. Uma célulazinha com problema. Enquanto é uma célulazinha, pode ser comida pelos linfócitos lá, os generais, os comandantes lá do sistema imune dos glóbulos brancos. Agora, caso contrário, passa despercebido, porque não está preparado, porque não teve o comando químico para aquilo. Interessante, né, pensar nisso. Reconhecer uma célula que não tem mitocôndria. Se perde essa capacidade de reconhecer células que não têm mitocôndria funcionando, pronto, acabou. Já começa o câncer. Pode começar um tumor ali. É impressionante a gente pensar nisso, viu? Muito impressionante. Como é que o sistema imune funciona, como é que nós estamos funcionando. E os deuses e anjos têm tudo ligação com isso também. A influência sobre a mente do intestino preso. O intestino está preso, está influenciando a mente. Deve ter algum demônio relacionado com o cocô. A pessoa enfesada, a pessoa que está mal. Né? É isso. É impressionante ver. As histórias que a gente cria, os anjos têm a ver com isso. Com mensageiros que obedecem diretamente às ordens divinas, então estão relacionados com o céu, principalmente. Agora, como nós podemos ser anjos que estão vivendo a existência humana? É porque a gente veio do céu de todo jeito. A matéria toda do universo foi criada dentro de estrelas. Tudo que existe no universo foi criado dentro de estrelas. Planetas são criados a partir de matéria que foi feita dentro de estrelas que explodiram. Nós somos pó de estrelas. Sim, nós somos. Nós somos pó de estrelas, de verdade. Stardust, né, que o pessoal gosta de falar. Mas é isso, pó de estrelas. Nós somos. Terceira geração. Estrelas supermassivas que explodiram em supernova e foram formando outros sistemas, até chegar no sistema solar. Que aí teve todos os ingredientes para ter condições de formar a vida como a gente tem, como a gente conhece. Tudo vem de dentro das estrelas, das entranhas das estrelas que explodem. Olha a ligação que a gente tem com o céu. E intuitivamente a gente sabe disso. Os nossos átomos sabem de onde que eles vieram. Eles sabem. Eles sabem. E a gente vai tendo intuições, vai percebendo a ligação de uma coisa com a outra. E aí vai criando outra linguagem, vai criando símbolo, vai criando uma coisa e outra, para poder transmitir as ideias relacionadas às coisas que a gente não entende, ou que entende, já entendeu. Né? Você vê qual que é a aplicação espiritual de acreditar em anjos. A aplicação espiritual é acreditar que existe um comando, que existem mensageiros que obedecem esse comando e distribuem essa harmonia pelo universo todo, pelo mundo, pelo céu. Que o céu era só aquilo, né? Que era visível. Hoje em dia a gente sabe que tem muito mais coisa. Até coisa que ninguém sabe o que é ainda. Está sendo descoberto agora pelo James Webb. Coisas incríveis, estranhas, que estão além do universo visível. Universo conhecido. Estão além. E são formas muito grandes, que parecem galáxias. Que estão além do tempo que se estima que existe o universo. Isso que é impressionante. E olha só, está sendo possível agora. A gente tem essa ciência que permite enxergar, ver, perceber, entender como essas coisas são. Não há mais necessidade de anjos nem demônios. Não, não existe mais necessidade, na medida que existe ciência.
os anjos e os demônios eles tivessem esse papel fundamental praticamente na vida das pessoas, enquanto não se entendiam os porquês e os comos das coisas. Quando você começa a entender, você vê que não existe necessidade nenhuma para deuses, nem demônios. É só perceber que uma coisa aciona a outra e aciona a outra. E isso dentro do corpo, da mesma forma que a gente aciona também as coisas que estão fora, né? Do lado de fora. E faz com que os eventos se sucedam em relação a determinadas coisas. Não tem necessidade nem de anjos, nem de demônios, nem de deuses, nada. O universo é autogerido. Ele se autogere a partir de 4 forças. Acabou. Essa aqui é a única coisa que realmente está acontecendo o tempo todo. E agora mesmo. Nesse momento. Nós somos resultado disso. Como que se formou a vida? Aí já é outra questão. E por que ela se organizou da forma como se organizou em nós? É outra questão também. Mas a gente acaba sendo fruto da evolução, que é o que? A melhor adaptação ao meio em que um ser está vivendo. Os melhor adaptados sobrevivem, os que não se adaptam morrem, deixam de existir. Nós somos adaptáveis a muitas condições climáticas, de ambiente e tudo mais. Por isso que a nossa espécie está proliferando com tanta facilidade. Ainda mais porque a gente criou também condições para existir. Até gente que não tinha condições de existir um tempo atrás, agora tem. Por quê? Porque tem medicina, tem estudo, tem isso, tem aquilo. Vacinas que permitem que as pessoas cheguem até a idade adulta, tenham filhos e deem prosseguimento. É maravilhoso pensar em tudo isso. Olha como as coisas são todas interligadas. E a gente começou falando de anjos, né? Então, são os mensageiros de Deus. Eles transmitem as ordens divinas. Se colocar no corpo, é o cérebro, Deus é o cérebro, certo? E as glândulas endócrinas são os anjos. Tá bom? Um beijo. Tudo é produção mental, né? Tudo é produção mental. Você cria com a mente. A imaginação ativa, ou aquela imaginação consciente, né? Que você está consciente de que você está imaginando e projetando, por exemplo, para a realidade. Isso é algo que se aprende dentro do esoterismo, né? Que a gente cria a própria realidade, mas inconsciente. Quando está consciente criando, aí então a coisa é diferente. A coisa muda de perspectiva. Né? Você percebe que você está criando conscientemente. E é justamente se pondo no momento presente, nesse exato momento consciente e observando o que acontece. É bem interessante tudo isso. A gente pensar. Então, tudo é criação da mente. Os daimons, eles são influências. Daimons são influências. E influência aqui, a se sentir de determinadas formas. É que tá, enquanto os anjos, eles inspiram ou trazem mensagens do além, do céu, do contato com o divino, os anjos servem para isso. Os daimons, eles falam daquilo que a gente está sentindo. Eles estão relacionados diretamente com o sentir. Diretamente. Então, bate aquela tristeza a determinada hora. É um daimon. Isso dentro da cultura onde se pensava em daimons. Né? Os gregos falavam nisso. Tristeza, agonia, desespero, raiva, aqueles impulsos, né, de assassinar alguém. A pessoa tem aquele impulso, ela comete um crime. Por quê? Porque ela está tendo um acesso a uma área, uma região, eu nem sei o nome, mas assim, ela está tendo acesso a um instinto
que normalmente é controlado. Naquele momento ele se põe para fora. Isso é um daimon. Daimon é tudo aquilo que a gente sente e que não é bom, que prejudica, que leva a fazer besteira, que leva a ter impulso de realizar coisas que prejudicam outras pessoas ou a si mesmo. Né? Então, esses são os daimons. E para que eles servem? Dentro do entendimento, se faz mal para mim, pode fazer mal para o outro também. Então, eu posso criar uma forma para esse daimon que me prejudica e lançar para outra pessoa. E a outra pessoa pode pegar. Por quê? Porque ela está na mesma sintonia daquela sensação, daquele sentimento. Por isso que tem que manter tudo sempre num padrão muito elevado e, por exemplo, projetando amor para não receber as influências negativas que vêm de fora. O que são essas influências negativas? Justamente a atmosfera das pessoas, o que elas pensam, o como elas vivem, o que fazem, tudo isso é aquilo que a gente está o tempo todo se relacionando ou entrando em contato ou percebendo ou captando de alguma forma, seja direta ou indiretamente. São daimons também. Tudo que sente. Os daimons têm a ver com aquilo que a gente sente de negativo, principalmente. Aquilo que prejudica, que influencia para o mal, ou que pode influenciar para alguma coisa boa, mas sempre relacionado aos sentidos. Isso que é interessante. Ao sentir. Um daimon da felicidade, eu não sei se tem. Normalmente, acho que tem sim. Tem a ver, aí teria a ver com os deuses. Você entende qual que é a correlação da coisa? Os deuses, eles inspiram aquilo que tem no céu, que é a harmonia, a leveza, a beleza, a paz, a prosperidade, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Porque é tudo múltiplo, né? Tantas coisas que tem no céu. Então, a abundância, né? Tudo isso tem a ver com o que é divino, com o que é bom, com o que é bom, principalmente. Né? Tanto é que Platão fala do bem absoluto, que é o bom. Deus é bom. Aquilo que vem do céu, que está relacionado ao céu, é bom. Porque é harmonioso, porque é pacífico e tal. E rege a nossa existência de alguma forma. Está regendo. Independente da nossa vontade, inclusive. Nós estamos sujeitos às influências desses deuses que são regentes do nosso tempo, da nossa forma de medir o tempo, principalmente. Então é muito, muito bonito, muito interessante pensar nisso. Daimons como aquilo que faz a gente sentir sensações, ter impulsos que estão fora daquilo que é racional, daquilo que a gente normalmente faz, comete, né? E esse tipo de influência negativa ou que faz a gente fazer coisas que não são racionais por algum motivo assim, daqui você nem imagina por que eu estou fazendo isso. É influência. Então é daimon. É assim que funciona. Uma coisa muito benéfica, então tem a ver com o que é divino. Mas é porque a gente acessa um estado em que se sente bem. Por quê? Porque está entrando em contato com algo superior àquilo que faz se sentir mal. É nesse sentido que as coisas funcionam dentro da espiritualidade, dentro dessa parte de deuses e demônios. Funciona desse jeito. Os demônios empurram para a matéria e para baixo. Empurra para a matéria. Você sente o contato com as coisas, com o mundo. E os deuses, os anjos, eles empurram para cima.
Então, falando sobre seu pontífice, né, que você comentou no áudio aí em cima, sobre seu pontífice. A gente se torna pontífice quando consegue fazer a conexão com o alto. Consegue fazer essa conexão. Isso é importante. Essa é a parte mais importante de tudo. É conseguir ter essa conexão com o alto. Porque na medida que consegue manter essa conexão, as coisas todas vão se ajeitando na realidade. Um mundo que a gente está imerso. E a gente sai da regência das coisas negativas, então, que seriam, no caso, as sensações, o mal-estar, aquela coisa que é demoníaca no sentido de ser influência ruim. Influência ruim. Aí tem o Evangelho de Maria Madalena, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Falando nos Daiba, que são os demônios também. Mas fala nesses demônios saindo de dentro para fora. Não é de fora para dentro que vem a influência, é de dentro para fora. Sempre foi. É como eu estou enxergando a realidade que faz com que eu viva a realidade como ela aparenta ser, como ela está sendo. É interessante pensar nisso. É muito interessante pensar nisso. É dessa forma que a gente vive. É dessa forma que a gente vive, né? Sob a influência de algo. Normalmente não é de fora, mas é uma influência. Do quê? De um pensamento ruim, de alguma coisa que desencadeia internamente uma resposta negativa, uma resposta que não é boa, uma resposta que leva a fazer coisas erradas e por aí vai. Isso relacionado aos demons. E os demons acabam sendo essa energia psíquica, acabam sendo essa coisa que a gente tem dentro da mente. Principalmente quando está inconsciente, né? Do que está fazendo, do que está pensando. Principalmente nessas condições. É que as coisas dão muito errado. Dão muito errado. E acaba acontecendo as consequências, né? Tem que estar preparado para as consequências depois. Ou dizer que foi um daimon que provocou aquilo. Que é o que acaba acontecendo também, né? Interessantíssimo pensar nisso. Um beijo. Mas então, Amora, partindo desse pressuposto de que é uma esfera psíquica, né? Psicoemocional, quase particular, né? Tem algo de particular e tem algo de coletivo, né? Como que você traduziria, então, aquela questão dos fenômenos paranormais? Que eu tava vendo uma série que eu achei interessantíssima, é de casos reais, sabe? E ela trazia eventos paranormais. Então tinham manifestações muito intensas de um mundo sobrenatural que foi, em alguns casos, sentidos de forma coletiva. E aí eu entendo isso daí como uma possessão coletiva, né? De um algo até do inconsciente, né? Coletivo, que constelou ali para todo mundo, porque todo mundo estava vibrando a mesma energia, igual você disse. Mas como que a gente poderia definir isso também, por exemplo, numa visão espírita? Aí tem a questão do mesmerismo, a questão das comunicações, da constelação familiar, das próprias entidades que são irmãos, são ditos como irmãos de trabalho na Umbanda, por exemplo. Como que a gente poderia
guiar essa nossa conversa para esses tópicos agora. Porque também seriam, entendo eu, como algo de psicosfera também, emocional, de algo nesse nível mental, de um mental abstrato. Aí a gente também tem a questão do eu superior, que hoje em dia a gente tem uma gama de conceitos que a gente pode ir destrinchando, né? É, Aí, nesses sentidos desses conceitos que eu trouxe agora, o que você pensa? Ó, você sabe que eu fui espírita, né? Fui espírita 10 anos, praticante, estudava, li os livros da decodificação de Kardec, e era médium, recebia, participei de mesa de desobsessão, dava passe. Tudo isso é interessantíssimo pensar. Enquanto eu acreditava que existiam espíritos e entidades, eu estava aberta para eles. Toda hora eu sentia, percebia, captava. E era uma coisa assim muito forte mesmo, né? Chegava a me dominar em algumas situações, até que eu acabei indo no centro espírita por causa disso. Porque eu estava tendo surtos assim, sabe, de choro convulsivos, negócios assim. Então, a minha amiga que estudava comigo, ela me levou no centro espírita. E aí eu comecei a frequentar a casa transitória, Fabiano de Cristo. E foi muito gostoso. Durante um bom tempo que eu frequentei ali, depois eu acabei indo para outro centro, Batuí. Ah, cortou. Então, ele era loiro no sonho, né? Então eu falei, o senhor era loiro no sonho? Ele falou, olha, na outra encarnação anterior, eu era um padre. E era ele mesmo. Eu era um padre e era loiro. Eu era galego. Interessante isso. Eu tinha muitos sonhos na época, então também tinha acesso às colônias, eu achava que era tudo colônia. Tive sonhos, assim, situações que depois se confirmaram, quer dizer, eu tinha muito acesso a esse plano astral, era um acesso direto. Até que o meu neurologista, o Costardi, ele ficava assim, ele sempre falava, você tem tudo aberto, né? Está tudo aberto, essa parte da mediunidade. Você precisa só se equilibrar e tal, falando assim. O que eu penso disso hoje em dia é uma coisa tão diferente. Porque eu tive que desconstruir tudo isso, né? Teve um momento da minha vida que eu larguei o espiritismo porque eu não concordava com as ideias. Eu era obrigada a concordar com aquelas ideias para continuar fazendo parte do grupo de desobsessão. Como eu não aceitei, eram umas ideias do Edgar Armand, que nem faz parte da Federação Espírita Brasileira, nada, mas tinha que aceitar aquelas ideias da de ovoides, uma coisa horrível. Não gostei, não gostei. Porque é o que se chama de lava astral, né? Então, uma vez eu fui dar passo numa pessoa, eu senti a mão gosmenta depois. Desespero que me deu. Qualquer coisa melequeita na minha mão, eu fico muda. Aí me desconcentrou totalmente, eu saí do transe e fui lavar as mãos e saí da sala de passe, na hora. Aí foi a hora que a presidente foi conversar comigo depois. Falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu dei passe numa pessoa e de repente eu senti a mão gosmenta. E eu não aguentei ficar. Aí ela me fez ler sobre os ovoides, que seriam essas larvas mentais, larvas astrais e tal, que ficam presas nas pessoas, são gosmentas, sim. E eu tive a sensação de ter entrado em contato com aquilo e a pessoa realmente estava muito perturbada na época. Impressionante? Não. É uma coisa que aconteceu. E justamente isso acabou me fazendo sair do centro.
Então, eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu levei 10 anos construindo, eu tive que desconstruir tudo, de uma forma assim, entrando em contato com o ceticismo racionalista. E a partir disso, entrando em contato com a parapsicologia, estudado do jeito correto. O que é a parapsicologia? Ela vai estudar esses fenômenos, né, que acontecem de materialização, de espíritos, ou então de entidades, poltergeist, qualquer coisa que acontece, de uma perspectiva científica. Então, vai ter medição de frequências, vai ter medição de campo magnético, vai ter medição de um monte de coisa, gravação de sons, imagens, para poder analisar o que está acontecendo no ambiente enquanto o fenômeno está se manifestando. Se tem alguma coisa a mais. E interessante mesmo, é que esses fenômenos anômalos, eles estão mais relacionados com, primeiro, pareidolia. Pareidolia é uma coisa tão interessante, porque assim, eu lembro de uma vez ter pego, me mandaram uma foto que tinha como se fossem bichinhos. Eram uns bichinhos assim, com os olhinhos bonitinhos, assim, parecia tipo um gnomo, qualquer coisa assim, no carrinho de lanche da mulher. Era o carrinho de lanche e tinha aqueles olhinhos. Eram uns 4 olhinhos, assim, tudo um pertinho do outro, mas tão bonitinho, parecia mesmo entidades, sei lá, fada, gnomo, qualquer coisa. Quando eu fui analisar a foto, eu vi que nada mais, nada menos, eram rebites. Eram os rebites do carrinho, que na chapa, ali daquela chapa de aço do carrinho que fazia, né, montava o carrinho, eles se deformaram, né, ali, aqueles rebites deformaram aquela superfície e estavam refletindo alguma outra coisa atrás que parecia um bichinho, você está entendendo? Podia ser até uma pessoa, podia ser qualquer coisa, tinha cor. Ela estava refletindo, eu percebi que era um reflexo que fez sem querer montar, sem querer, fez parecer que eram várias entidades ali, vários serizinhos elementais, mas não era. Era pura pareidolia. Pareidolia o que é? Você reconhecer faces humanas, você reconhecer formato de animal. A partir de nuvem, por exemplo, você olha para a nuvem, nossa, o cachorro, olha, parece um urso, olha, parece, sei lá, uma árvore. Jesus voltando, qualquer coisa. Pareidolia. Você vê formatos, né, os formatos e tal, que lembram outra coisa. E, justamente nesse caso, era pareidolia. Outros casos muito interessantes assim são esses de orbes que o pessoal fala, né, que vê aqueles pontinhos de luz assim e tal. Normalmente é inseto. Normalmente é inseto. Somente em câmera, normalmente é inseto. Ou gotas de água, de chuva, por exemplo, também tem um efeito interessantíssimo em determinada luz, determinadas condições atmosféricas, que faz parecer orbes, aquelas bolinhas de luz e tal. Não são. É a própria umidade, são gotículas de água, qualquer coisa. E inseto, principalmente inseto. É muito interessante isso. A associação que as pessoas fazem, né? E tem também uma coisa mais interessante ainda, principalmente para ver, ter a sensação de estar vendo entidades ou de estar percebendo alguma coisa com os olhos. Não é que você está vendo com os olhos. É a frequência de 19 Hz. Essa frequência de 19 Hz ela faz com que exista uma espécie de ressonância no corpo vítreo do olho, né? Que é aquela parte vítrea, é aquela parte que é o interior do olho, né? Que tem como se fosse uma gelatina. E a 19 Hz existe uma espécie de vibração, né? Que entra em contato, né, com essa corpo vítreo do olho. Ele vibrando, ele vai fazer um estímulo na retina que dá a impressão de vulto.
você enxerga vulto, assim, na visão periférica, não na visão frontal, na visão periférica. Então a pessoa tem aquela impressão de estar vendo vulto, está vendo fantasma mesmo, de um vulto que está se aproximando, ou que está chegando perto pelas laterais, entendeu? E isso é por causa dos 19 Hz. Como é que descobriram isso? Através de dentro de um laboratório, se eu não me engano, existia um ventilador, e esse ventilador estava emitindo essa frequência de 19 Hz. Todo mundo que entrava ali achava que era assombrado aquele lugar. Tinha alguma coisa muito errada ali. Porque entrava ali tinha a sensação de ver vultos. E no fim das contas era só o ventilador. Era mesmo. Então, quem descobriu foi o próprio chefe do departamento ali e acabou descobrindo que era o ventilador e ele emitia essa frequência de 19 Hz. Então tem muitas coisas que acontecem que parecem sem explicação e tal, mas quando você vai atrás de ver o que realmente está acontecendo, às vezes são situações que expõem as pessoas a frequências determinadas que fazem com que elas tenham a impressão de estar vendo alguma coisa. Normalmente é visão. Tem cheiros também que as pessoas sentem, né? Cheiro de perfume, ou cheiro de matéria pútrida, em determinados lugares, quando está muito ruim a situação, né? O ambiente está muito carregado, uma coisa ou outra. Mas aí também é falta de higiene. Falar do poltergeist, fenômeno poltergeist. Provavelmente tem um adolescente em casa que tem uma energia sexual muito grande. Então a pessoa às vezes pode até ter essa condição de ser telecinético, né? Aí então começa a fazer manifestações assim de coisas voando dentro de casa, prato que cai, tudo. Mas se for analisar friamente, aquilo é a impressão que a pessoa tem de uma coisa que caiu, por exemplo, caiu um prato da prateleira. Não tinha nada para ele cair, mas ele caiu. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu, mas não quer dizer que seja uma entidade. Barulhos dentro de uma casa, de madeira principalmente, fica rangendo, parece que tem pessoas andando na escada à noite. E não tem ninguém ali, mas o barulho está lá. Por quê? Aí tem a questão da madeira, né? À noite está mais frio, temperatura, tal, uma coisa ou outra, então ela se contrai. Pela contração, então você vai ter ruídos, principalmente em casas que tem muito piso de madeira, escadas e tudo mais. Pode acontecer. Então você vê, é mais a impressão que dá do que propriamente o fenômeno em si. Os fenômenos anômalos, eles acontecem pela percepção pessoal e a interpretação individual. E eles acabam ganhando, às vezes, proporções, né, de ser uma coisa que realmente é maligna, sempre associada ao demônio, uma coisa assim, né, sobrenatural, mas sempre uma coisa mais pesada, como esses filmes que mostram, né, a Annabelle, aquela boneca amaldiçoada, uma coisa outra e tal. Tudo isso daí vai da crença da pessoa. A pessoa acredita, ela vê exatamente aquilo que ela acredita que está vendo. É como eu, quando era espírita, para mim, as sensações que eu tinha eram sensações de presença de espírito. Depois, com o tempo, eu fui vendo que não é bem assim. São sensações que eu tenho porque o meu sistema nervoso ele é mais sensível, eu capto outras coisas que outras pessoas não estão captando. Não quer dizer que seja uma entidade, mas eu posso pôr o nome de uma entidade ali e falar, nossa, estou sentindo uma presença. E existem situações também que a pessoa tem uma energia pessoal muito grande, essa energia ela pode sim ser projetada e ela fica no ambiente, pode. Agora, em que nível que isso daí acontece? Nível de projeção. O que é? Onde que fica impregnado isso?
no ambiente. Se torna uma espécie também de esfera psíquica da casa, esfera psíquica do ambiente. Fica a atmosfera, vamos dizer assim, a atmosfera do ambiente fica impregnada daquilo. Porque foi muito pensado ali, ou foi muito projetado ali. Tem gente que faz isso, com facilidade, inclusive, de se projetar. E o que acontece nessas situações? Ela acaba deixando alguma marca em um nível que não é perceptível aos olhos, às vezes, mas é perceptível pela sensação que presta no ambiente. É interessante. Você consegue interpretar o que aconteceu naquele ambiente em momentos antes, por exemplo, teve uma briga horrorosa ali, e você consegue sentir o peso ainda da briga. Muito ruim. Não é bom. Né? Infelizmente, é o que acaba acontecendo. Né? Mas fica impregnado. Pode ficar. Agora, o que fica impregnado? É parte desse mundo que a gente está entrando em contato quando entra em contato, por exemplo, com o inconsciente coletivo. São as formas de pensamento, aquilo que as pessoas pensam mesmo e que ganham forma, ganha vida. E se outra pessoa sensível capta, ela está captando um pensamento, alguma coisa que a pessoa deixou ali, pode captar. Porque fica marcado, tudo deixa sua marca. A nossa esfera psíquica, a nossa mente, ela está emitindo o tempo todo e recebendo também. É como se fosse um rádio de emissão e recepção. E a gente capta as coisas, pode captar inclusive as ondas de rádio, de alguma forma capta, porque tudo é eletromagnético. Essas ondas todas da eletromagnética é luz, né, normalmente. Mas tem as ondas de rádio que também tem fótons associados, também é uma forma de luz, mas é uma luz que a gente não enxerga, porque a frequência é muito baixa. Então, é muito interessante pensar nisso. Né? O que é esse mundo todo que a gente fica captando, percebendo? São emissões de onda, às vezes. Pode ser que nós estamos dentro de um ambiente quântico. Então, no ambiente quântico, você tem que tudo é emissão de onda. Tudo é emissão de onda. Agora, como você vai interpretar isso? Pode ser como partícula também. Por quê? Como é que a coisa se condensa em partícula, sendo onda? É porque existe a dualidade. É onda e partícula. Sempre foi. Mas é onda, é emissão de onda também. Então, se a gente for analisar, for pensar em tudo isso em termos científicos e colocar na quântica, por exemplo, falar, mas colocar toda a culpa na mecânica quântica. É porque é tudo quântico. Também dá. Não quer dizer que seja a resposta certa. Também não. Mas é muito interessante. Mas é muito interessante pensar como é que funciona, como é que é. É isso. Eu tive que desconstruir mesmo. E estudar para a psicologia do jeito científico, a gente vai para o cérebro. Aí entra todas as regiões do cérebro, cada uma delas é responsável por alguma coisa. E o que é a experiência subjetiva que leva a pessoa a acreditar que viu alguma coisa ou que percebeu alguma coisa? Essa experiência subjetiva, ela não pode ser reproduzida em laboratório, porque ela se passa no interior da pessoa. É questão da pareidolia, por exemplo. Alguém vai ver uma coisa, outro vai ver outra coisa. Mas depende do que ela tem na cabeça. Depende do que aquilo representa para ela. Se ela nunca viu aquilo, ela não vai saber o que é. Se de repente ela sabe o que é, então ela vai dizer, nossa, é tal coisa. É assim que acaba sendo. Esse mundo espiritual, ele acaba sendo todo ele feito, forjado, a partir da interpretação subjetiva.
E essa interpretação subjetiva que faz esses fenômenos acontecerem de alguma forma. Agora, como acontece em termos de muitas pessoas vendo a mesma coisa? Surto coletivo. Você pode pôr esse nome também, de uma boa, ainda mais se é alguma coisa assustadora, que dá medo. Uma pessoa grita e todo mundo sai gritando. É engraçado pensar nisso. Alguns podem ficar até parados para ver o que está acontecendo, mas outros vão no impulso. Isso daí é efeito manada. Efeito manada. Infelizmente. A explicação para as coisas nem sempre corresponde àquilo que a gente espera que seja. Mas a maioria dessas situações de surto coletivo é efeito manada. Surto coletivo. E tem muitos casos que falam nisso. Satanic Panic. Teve isso nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil também, todo mundo apavorado, com satanista, satanista, todo mundo é satanista. Todo mundo mata a criança, todo mundo... A criança às vezes é estuprada e morta pelo próprio pai, enterrada no quintal, mas aí vai achar que foi o demônio que fez isso, né? Algum satanista que fez. E foi o pai que fez, foi o padrasto, né? São umas coisas assim, satanic panic. Efeito manada. Tudo efeito manada. De verdade. Infelizmente. As explicações espiritualistas são mais interessantes, elas são mais bonitas, vamos dizer assim, mas do ponto de vista de perceber mesmo o que está acontecendo. Você tem a experiência subjetiva da pessoa que tem a ver com a capacidade cognitiva dela de interpretar aquilo de uma forma correta ou não, né? Infelizmente. Um beijo, querido. Ah, cortou. Então, ele era loiro no sonho, né? Então eu falei, o senhor era loiro no sonho? Ele falou, olha, na outra encarnação anterior, eu era um padre. E era ele mesmo. Eu era um padre e era loiro. Eu era galego. Interessante isso. Eu tinha muitos sonhos na época, então também tinha acesso às colônias, eu achava que era tudo colônia. Tive sonhos, assim, situações que depois se confirmaram, quer dizer, eu tinha muito acesso a esse plano astral, era um acesso direto. Até que o meu neurologista, o Costardi, ele ficava assim, ele sempre falava, você tem tudo aberto, né? Está tudo aberto, essa parte da mediunidade. Você precisa só se equilibrar e tal, falando assim. O que eu penso disso hoje em dia é uma coisa tão, tão diferente. Porque eu tive que desconstruir tudo isso, né? Teve um momento da minha vida que eu larguei o espiritismo porque eu não concordava com as ideias. Eu era obrigada a concordar com aquelas ideias para continuar fazendo parte do grupo de desobsessão. Como eu não aceitei, eram umas ideias do Edgar Armand, que nem faz parte da Federação Espírita Brasileira, nada, mas tinha que aceitar aquelas ideias da de ovoides, uma coisa horrível. Não gostei, não gostei. Porque é o que se chama de lava astral, né? Então, uma vez eu fui dar passo numa pessoa, eu senti a mão gosmenta depois. Desespero que me deu. Qualquer coisa melequeita na minha mão, eu fico muda. Aí me desconcentrou totalmente, eu saí do transe e fui lavar as mãos e saí da sala de passe, na hora. Aí foi a hora que a presidente foi conversar comigo depois. Falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu dei passe numa pessoa e de repente eu senti a mão gosmenta. E eu não aguentei ficar. Aí ela me fez ler sobre os ovoides, que seriam essas larvas mentais, larvas astrais e tal, que ficam presas nas pessoas, são gosmentas, sim. E eu tive a sensação de ter entrado em contato com aquilo e a pessoa realmente estava muito perturbada na época. Impressionante? Não. É uma coisa que aconteceu. E justamente isso acabou me fazendo sair do centro. Então eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu levei 10 anos construindo, eu tive que desconstruir tudo de uma forma assim, entrando em contato com o ceticismo racionalista.
E a partir disso, entrando em contato com a parapsicologia, estudado do jeito correto. O que é a parapsicologia? Ela vai estudar esses fenômenos, né, que acontecem de materialização, de espíritos, ou então de entidades, poltergeist, qualquer coisa que acontece, de uma perspectiva científica. Então vai ter medição de frequências, vai ter medição de campo magnético, vai ter medição de um monte de coisa, gravação de sons, imagens, para poder analisar o que está acontecendo no ambiente enquanto o fenômeno está se manifestando. Se tem alguma coisa a mais. E interessante mesmo, é que esses fenômenos anômalos, eles estão mais relacionados com, primeiro, pareidolia. Pareidolia é uma coisa tão interessante, porque assim, eu lembro de uma vez me mandaram uma foto que tinha como se fossem bichinhos. Eram uns bichinhos assim, com os olhinhos bonitinhos, assim, parecia tipo gnomo, qualquer coisa assim, no carrinho de lanche da mulher. Era o carrinho de lanche e tinha aqueles olhinhos. Eram uns 4 olhinhos, assim, tudo um pertinho do outro, mas tão bonitinho, parecia mesmo entidades, sei lá, fada, gnomo, qualquer coisa. Quando eu fui analisar a foto, eu vi que nada mais, nada menos, eram rebites. Eram os rebites do carrinho, que na chapa, ali daquela chapa de aço do carrinho que fazia, né, montava o carrinho, eles se deformaram, né, ali, aqueles rebites deformaram aquela superfície e estavam refletindo alguma outra coisa atrás que parecia um bichinho, você está entendendo? Podia ser até uma pessoa, podia ser qualquer coisa, tinha cor. Ela estava refletindo, eu percebi que era um reflexo que fez sem querer montar, sem querer, fez parecer que eram várias entidades ali, vários serizinhos elementais, mas não era. Era pura pareidolia. Pareidolia o que é? Você reconhecer faces humanas, você reconhecer formato de animal. A partir de nuvem, por exemplo, você olha para a nuvem, nossa, o cachorro, olha, parece um urso, olha, parece, sei lá, uma árvore. Jesus voltando, qualquer coisa. Pareidolia. Você vê formatos, né, os formatos e tal, que lembram outra coisa. E, justamente nesse caso, era pareidolia. Outros casos muito interessantes assim são esses de orbes que o pessoal fala, né, que vê aqueles pontinhos de luz assim e tal. Normalmente é inseto. Normalmente é inseto. Somente em câmera, normalmente é inseto. Ou gotas de água, de chuva, por exemplo, também tem um efeito interessantíssimo em determinada luz, determinadas condições atmosféricas, que faz parecer orbes, aquelas bolinhas de luz e tal. Não só. É a própria umidade, são gotículas de água, qualquer coisa. E inseto, principalmente inseto. É muito interessante isso. A associação que as pessoas fazem, né? E tem também uma coisa mais interessante ainda, principalmente para ver, ter a sensação de estar vendo entidades ou de estar percebendo alguma coisa com os olhos. Não é que você está vendo com os olhos. É a frequência de 19 Hz. Essa frequência de 19 Hz ela faz com que exista uma espécie de ressonância no corpo vítreo do olho, né? Que é aquela parte vítrea, é aquela parte que é o interior do olho, né? Que tem como se fosse uma gelatina. E a 19 Hz existe uma espécie de vibração, né? Que entra em contato, né, com essa corpo vítreo do olho. Ele vibrando, ele vai fazer um estímulo na retina que dá a impressão de vulto. Você enxerga vulto assim na visão periférica, não na visão frontal, na visão periférica. Então a pessoa tem aquela impressão de estar vendo vulto, está vendo fantasma mesmo.
de um vulto que está se aproximando, ou que está chegando perto, pelas laterais, entendeu? E isso é por causa dos 19 Hz. Como é que descobriram isso? Através de dentro de um laboratório, se eu não me engano, existia um ventilador, e esse ventilador estava emitindo essa frequência de 19 Hz. Todo mundo que entrava ali achava que era assombrado aquele lugar. Tinha alguma coisa muito errada ali. Porque entrava ali tinha a sensação de ver vultos. E no fim das contas era só o ventilador. Era mesmo. Então, quem descobriu foi o próprio chefe do departamento ali e acabou descobrindo que era o ventilador e ele emitia essa frequência de 19 Hz. Então tem muitas coisas que acontecem que parecem sem explicação e tal, mas quando você vai atrás de ver o que realmente está acontecendo, às vezes são situações que expõem as pessoas a frequências determinadas que fazem com que elas tenham a impressão de estar vendo alguma coisa. Normalmente é visão. Tem cheiros também que as pessoas sentem, né? Cheiro de perfume, ou cheiro de matéria pútrida, em determinados lugares, está muito ruim a situação, né? O ambiente está muito carregado, uma coisa ou outra. Mas aí também é falta de higiene. Falar do poltergeist, fenômeno poltergeist. Provavelmente tem um adolescente em casa que tem uma energia sexual muito grande. Então a pessoa às vezes pode até ter essa condição de ser telecinético, né? Aí então começa a fazer manifestações assim de coisas voando dentro de casa, prato que cai, tudo. Mas se for analisar friamente, aquilo é a impressão que a pessoa tem de uma coisa que caiu, por exemplo, caiu um prato da prateleira. Não tinha nada para ele cair, mas ele caiu. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu, mas não quer dizer que seja uma entidade. Barulhos dentro de uma casa, de madeira principalmente, fica rangendo, parece que tem pessoas andando na escada à noite. E não tem ninguém ali, mas o barulho está lá. Por quê? Aí tem a questão da madeira, né? À noite está mais frio, temperatura, tal, uma coisa ou outra, então ela se contrai. Pela contração, então você vai ter ruídos, principalmente em casas que tem muito piso de madeira, escadas e tudo mais. Pode acontecer. Então você vê, é mais a impressão que dá do que propriamente o fenômeno em si. Os fenômenos anômalos, eles acontecem pela percepção pessoal e a interpretação individual. E eles acabam ganhando, às vezes, proporções, né, de ser uma coisa que realmente é maligna, sempre associada ao demônio, uma coisa assim, né, sobrenatural, mas sempre uma coisa mais pesada, como esses filmes que mostram, né, a Annabelle, aquela boneca amaldiçoada, uma coisa outra e tal. Tudo isso daí vai da crença da pessoa. A pessoa acredita, ela vê exatamente aquilo que ela acredita que está vendo. É como eu, quando era espírita, para mim, as sensações que eu tinha eram sensações de presença de espírito. Depois, com o tempo, eu fui vendo que não é bem assim. São sensações que eu tenho porque o meu sistema nervoso ele é mais sensível, eu capto outras coisas que outras pessoas não estão captando. Não quer dizer que seja uma entidade, mas eu posso pôr o nome de uma entidade ali e falar, nossa, estou sentindo uma presença. E existem situações também que a pessoa tem uma energia pessoal muito grande, essa energia ela pode sim ser projetada e ela fica no ambiente, pode. Agora, em que nível que isso daí acontece? Nível de projeção, o que é? Onde que fica impregnado isso? No ambiente. Se torna uma espécie também de esfera psíquica da casa, esfera psíquica do ambiente.
fica a atmosfera, vamos dizer assim, a atmosfera do ambiente fica impregnada daquilo. Porque foi muito pensado ali, ou foi muito projetado ali. Tem gente que faz isso, com facilidade, inclusive, de se projetar. E o que acontece nessas situações? Ela acaba deixando alguma marca em um nível que não é perceptível aos olhos, às vezes, mas é perceptível pela sensação que presta no ambiente. É interessante. Você consegue interpretar o que aconteceu naquele ambiente em momentos antes, por exemplo, teve uma briga horrorosa ali, e você consegue sentir o peso ainda da briga. Muito ruim. Não é bom. Né? Infelizmente, é o que acaba acontecendo. Né? Mas fica impregnado. Pode ficar. Agora, o que fica impregnado? É parte desse mundo que a gente está entrando em contato quando entra em contato, por exemplo, com o inconsciente coletivo. São as formas de pensamento, aquilo que as pessoas pensam mesmo e que ganham forma, ganha vida. E se outra pessoa sensível capta, ela está captando um pensamento, alguma coisa que a pessoa deixou ali, pode captar. Porque fica marcado, tudo deixa sua marca. A nossa esfera psíquica, a nossa mente, ela está emitindo o tempo todo e recebendo também. É como se fosse um rádio de emissão e recepção. E a gente capta as coisas, pode captar inclusive as ondas de rádio, de alguma forma capta, porque tudo é eletromagnético. Essas ondas todas da eletromagnética é luz, né, normalmente. Mas tem as ondas de rádio que também tem fótons associados, também é uma forma de luz, mas é uma luz que a gente não enxerga, porque a frequência é muito baixa. Então, é muito interessante pensar nisso. Né? O que é esse mundo todo que a gente fica captando, percebendo? São emissões de onda, às vezes. Pode ser que nós estamos dentro de um ambiente quântico. Então, no ambiente quântico, você tem que tudo é emissão de onda. Tudo é emissão de onda. Agora, como você vai interpretar isso? Pode ser como partícula também. Por quê? Como é que a coisa se condensa em partícula, sendo onda? É porque existe a dualidade. É onda e partícula. Sempre foi. Mas é onda, é emissão de onda também. Então, se a gente for analisar, for pensar em tudo isso em termos científicos e colocar na quântica, por exemplo, falar, mas colocar toda a culpa na mecânica quântica. É porque é tudo quântico. Também dá. Não quer dizer que seja a resposta certa. Também não. Mas é muito interessante. Mas é muito interessante pensar como é que funciona, como é que é. É isso. Eu tive que desconstruir mesmo. E estudar para a psicologia do jeito científico, a gente vai para o cérebro. Aí entra todas as regiões do cérebro, cada uma delas é responsável por alguma coisa. E o que é a experiência subjetiva que leva a pessoa a acreditar que viu alguma coisa ou que percebeu alguma coisa? Essa experiência subjetiva, ela não pode ser reproduzida em laboratório, porque ela se passa no interior da pessoa. É questão da pareidolia, por exemplo. Alguém vai ver uma coisa, outro vai ver outra coisa. Mas depende do que ela tem na cabeça. Depende do que aquilo representa para ela. Se ela nunca viu aquilo, ela não vai saber o que é. Se de repente ela sabe o que é, então ela vai dizer, nossa, é tal coisa. É assim que acaba sendo. Esse mundo espiritual, ele acaba sendo todo ele feito, forjado, a partir da interpretação subjetiva. E essa interpretação subjetiva que faz esses fenômenos acontecerem de alguma forma.
Agora, como acontece em termos de muitas pessoas vendo a mesma coisa? Surto coletivo. Você pode pôr esse nome também, de uma boa, ainda mais se é alguma coisa assustadora, que dá medo. Uma pessoa grita e todo mundo sai gritando. É engraçado pensar nisso. Alguns podem ficar até parados para ver o que está acontecendo, mas outros vão no impulso. Isso daí é efeito manada. Efeito manada. Infelizmente. A explicação para as coisas nem sempre corresponde àquilo que a gente espera que seja. Mas a maioria dessas situações de surto coletivo é efeito manada. Surto coletivo. E tem muitos casos que falam nisso. Satanic Panic. Teve isso nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil também, todo mundo apavorado, com satanista, satanista, todo mundo é satanista. Todo mundo mata a criança, todo mundo... A criança às vezes é estuprada e morta pelo próprio pai, enterrada no quintal, mas aí vai achar que foi o demônio que fez isso, né? Algum satanista que fez. E foi o pai que fez, foi o padrasto, né? São umas coisas assim, satanic panic. Efeito manada. Tudo efeito manada. De verdade. Infelizmente. As explicações espiritualistas são mais interessantes, elas são mais bonitas, vamos dizer assim, mas do ponto de vista de perceber mesmo o que está acontecendo. Você tem a experiência subjetiva da pessoa que tem a ver com a capacidade cognitiva dela de interpretar aquilo de uma forma correta ou não. Né? Fiz podcast, né? Tá louco, eu falo demais. Um beijo, querido. Mas esse estudo realmente é muito interessante. Por exemplo, a sensação de sair do corpo, que às vezes acontece, né, da pessoa ter em situações de ter tomado uma anestesia ou ter, principalmente ketamina. Ketamina faz. Ela mexe com o giro angular. É uma região do cérebro que faz a gente ter a percepção de estar dentro de um corpo. Põe limite, né? Ajuda a colocar limite na percepção das coisas. Então, é a partir de dentro de um corpo que eu estou percebendo. Então, tem esse giro angular, ele ajuda, tem essa função dentro do cérebro, de fazer você perceber se você está sentado, deitado ou andando, qualquer coisa. Tem a percepção. Trabalha junto com o ouvido interno. Aquela parte do ouvido interno que tem um líquido ali dentro que você tem, é o labirinto, né? É o labirinto. A pessoa que tem labirintite começa a ter tontura, por quê? Porque não consegue mais ter captar esse movimento do líquido lá dentro e perceber se está em pé ou está deitado. Então a pessoa perde equilíbrio totalmente, ela não consegue se manter em pé. Tem tontura, tem mal-estar e tal. E essa região girangular está associada a essa percepção também de equilíbrio, de saber se tem, em que posição está. Então você vê muitas saídas do corpo, assim, que a pessoa tem a impressão de que saiu durante cirurgias, principalmente. Pode ser por causa de ketamina, pode. Ketamina pode provocar isso. Pode fazer a pessoa ter esse tipo de reação. Sim, pode. Tem a sensação de sair do corpo, mas não quer dizer que saiu. O resto, o que faz? É o cérebro. Uma vírgula se transforma num texto. Uma vírgula. Para o cérebro, uma vírgula é um texto. É um negócio assim, que começa a criar lá dentro uma história. Tem que ter algum enredo para aquilo. E às vezes foi só um negocinho que viu. Mas já dá aquela impressão, como nos sonhos, né? Nos sonhos, a gente tem essa liberdade de criar com a mente está trabalhando sozinha, é aleatório ali, ela não está observando alguma coisa fora, né, dela. Ela está trabalhando com o conteúdo interno, então você consegue ter essa liberdade, essa volição de ver uma coisa atrás da outra. E depois como é que vai montar a sequência para dizer que foi um sonho e tem um significado? Justamente porque o cérebro faz isso.
Ele vai pegar um monte de informações que viu, que percebeu, coloca tudo numa sequência e cria uma história. Isso que acaba sendo o sonho no final das contas, depois. Não quer dizer que foi exatamente daquele jeito. Isso que é interessante também. O cérebro faz isso. Ele faz, a partir de pequenas informações, ele cria coisas. Cria padrão. Assim, se perceber padrão, então, melhor ainda. Através dos padrões, nossa, é uma coisa incrível. Como que vai mexer com tudo lá dentro. E perceber formas, identificar a partir de padrão. É por isso que a gente tem essa predileção por padrões e perceber esses padrões, né? O olho, a única região que enxerga realmente é uma região muito pequena do olho, meio centímetro mais ou menos, a mácula lútea. Essa região do olho, a imagem que a gente vê é muito pequena, é de meio centímetro. No entanto, como é que a gente tem essa percepção de ambiente total quando está olhando para as coisas? É porque o cérebro está criando o resto, a partir do que já foi visto. Então, fala-se muito, né, que criança tem muita vidência, né? Vidência, ela vê coisas que não estão ali, mas ela está vendo. Por quê? O cérebro ainda está aprendendo a fazer esse tipo de análise dessa situação. A gente está enxergando só um pontinho, mas e o resto? O que está criando o resto? É a situação da gente estar movimentando os olhos continuamente, analisando, você percebe o ambiente a partir dessa análise, né, que vai mexendo os olhos continuamente, e a continuidade, a sensação de que aquilo é uma imagem contínua, quem faz é o cérebro. É o cérebro. É o cérebro que cria a realidade. É impressionante. O que a gente vê, o que ouve e o que percebe fora também. Sensações. O corpo ele não são só os 5 sentidos, todos os sentidos trabalham em conjunto para a percepção das coisas, então é a consciência. Uma das explicações sobre consciência que eu acho mais bonita é do Antônio Damasio. É muito bonita a explicação dele, porque ele fala que é o corpo todo, são todos os sentidos, o tato da pele, né? Então a percepção de temperatura, de tudo, é consciência. É a consciência do corpo. Através dos sentidos, a gente toma conhecimento daquilo que tem em volta e consegue interagir com o que está em volta. Então, a consciência é a somatória de todos os sentidos do próprio corpo. E isso em qualquer criatura viva. É assim que funciona. Então, tem níveis de consciência? Sim, todos os seres têm. Todos os seres vivos têm um nível de consciência. E até o que não é vivo. Um nível que é imaterial, assim, que não é orgânico, que não é de vida. Também tem essa percepção através de troca de cargas, positiva, negativa, para cima, para baixo. É tudo interação, né? Tudo é interação no universo. Uma coisa emprestando existência para outra. E nós aqui, como seres humanos, o que a gente está fazendo? A gente está criando a própria realidade. Por causa do cérebro. O cérebro faz isso. Córtex pré-frontal, trabalhando em conjunto com as outras regiões do cérebro que ajudam o corpo a funcionar de uma forma autônoma. Mas normalmente é isso, o córtex pré-frontal fazendo o trabalhinho dele de acreditar que é um ser separado de tudo. E quer ter esse retorno à totalidade. Então faz a meditação ou faz uma oração muito forte, entra no estado meditativo. O que está acontecendo?
está desligando o lóbulo parietal esquerdo. Ele está sendo desativado. E com isso, a pessoa perde aquela percepção de eu, de mim, de dentro. Acaba se inteirando, se envolvendo com a totalidade que está fora. Porque o que mais incomoda o ser humano desde sempre é a sensação de ser diferente. Todo mundo tem essa sensação, porque todos são... Você consegue ver o rosto das pessoas. Por que eu não consigo ver o meu? Justamente porque está dentro do corpo, né? Então, juntando tudo, todos os fenômenos anômalos, todos os fenômenos que não têm uma explicação, mas alguém viu, alguém percebeu, outras pessoas perceberam. Depende da interpretação pessoal, subjetiva. E isso é partir da parapsicologia, se a gente estuda seriamente, tem essa impressão bem, bem forte mesmo, de que é o que eu penso, é o que eu acredito e é o que eu vejo. Não necessariamente o que está acontecendo. Não necessariamente. Por isso que tem que aprender a ver. Antes de tudo, limpar a mente de qualquer tipo de crença, de qualquer tipo de ideia que não tem fundamento. E a partir de então comecei a enxergar as coisas como elas são. De que forma elas acontecem. De que forma estão se manifestando ali. É o cérebro fazendo o seu trabalho. E a forma como a pessoa foi criada, como ela foi educada, a forma como ela manifesta a espiritualidade, ou acredita nela ou não acredita, é que vai fazer toda a diferença na hora de acontecerem fenômenos sobrenaturais com a pessoa, ou com um grupo de pessoas que está na mesma sintonia, pensando da mesma forma. É assim que funciona. Beijão, querida.